Uma alma reencarnada à força move-se por este mundo como um estranho vestindo a pele de outra pessoa. Foi puxada de volta ao ciclo não por escolha, mas por engano, e atraída por uma falsa luz, presa por correntes kármicas que nunca forjou, levada à submissão por sussurros de vozes que confundiu com guias. Acorda com um peso que não consegue explicar, assombrada por memórias que não lhe pertencem totalmente, impulsionada por uma dor que parece mais antiga que o corpo que habita. Caminha com uma raiva silenciosa, um saber que algo lhe foi roubado no momento em que disse sim para voltar. Uma alma voluntariamente reencarnada. No entanto, retorna como uma tempestade envolta em silêncio. Ela escolhe este reino com plena lembrança, não por dívida, não por culpa, mas por um propósito sagrado. Veste seu sofrimento como armadura e move-se através da escuridão como uma luz que não pode ser extinta. Embora o mundo possa tentar quebrá-la, ela mantém um centro que nenhuma mentira pode tocar. Não veio para aprender, veio para despertar. Uma alma forçada a reencarnar não é apenas alguém deprimido, entorpecido ou desalinhado. Uma alma reencarnada à força é um ser cuja luz espiritual foi diminuída, sifonada, estilhaçada ou velada tão completamente que sua identidade original se torna quase inalcançável. Sua vontade enfraquece, sua voz torna-se oca, seus olhos perdem o fogo do eu sou, e no entanto continuam trabalhando, sorrindo, socializando, uma casca assombrada pela ausência de algo vital. Um dos primeiros sinais de uma reencarnação forçada é a anestesia emocional. Isso não é apenas tristeza ou entorpecimento. É uma profunda incapacidade de sentir os altos e baixos da vida. Aniversários parecem sem sentido. Vitórias não trazem alegria. A natureza torna-se muda. A arte torna-se ruído. A alma que antes irradiava através da emoção começa a desligar seus instrumentos. Frequentemente, isso acontece após uma ruptura espiritual, trauma, traição, abandono espiritual ou interferência energética. Em alguns casos, é desencadeado por uma traição a si mesmo. Um momento em que uma pessoa concorda com algo que viola sua verdade mais profunda e uma parte dela se vai como resultado. Outro sinal profundamente oculto é o espelho invertido. A sensação de que sua vida não é mais sua, mas um reflexo distorcido. Você acorda com pensamentos que não parecem seus. Você fala palavras que parecem roteirizadas. Você persegue objetivos que antes importavam, mas agora parecem pertencer a outra pessoa. Isso não é mera confusão. É frequentemente a consequência de uma fratura da alma, ou mesmo possessão por consentimento, onde a ausência do seu verdadeiro eu cria espaço para outras forças ocuparem e influenciarem seu caminho. Outro sinal de alerta é a desorientação temporal. Quando a alma se desconecta, o próprio tempo se desancora. A realidade começa a se confundir. É por isso que muitas almas reencarnadas à força relatam sentir como se a vida fosse um sonho ou como se estivessem se observando de fora do próprio corpo. Mas talvez o sinal mais perturbador seja o desvanecimento do nome. Uma pessoa com uma alma reencarnada à força muitas vezes começa a rejeitar sua própria identidade, sutil ou violentamente. Ela não se relaciona mais com seu nome, suas memórias ou seus desejos. Pode experimentar impulsos repentinos de desaparecer, mudar toda a sua vida ou até mesmo se machucar. Não por depressão, mas porque alguma parte dela está tentando escapar da falsa vida que resta depois que o eu autêntico desapareceu. Outro sinal é o fato de que algumas almas forçadas se tornam hospedeiras para outros, sejam fragmentos errantes de outras pessoas ou parasitas astrais mais organizados. Em tais casos, seus comportamentos podem mudar imprevisivelmente. Podem desenvolver gostos, vícios ou ideologias que parecem estranhos a quem eram antes. Podem perder sua centelha criativa. Podem se tornar hostis a qualquer coisa que as lembre de seu eu anterior. Em casos raros e extremos, uma alma reencarnada à força
Pode experimentar a migração da alma, onde a alma original sai permanentemente e outra entra. Isso pode ocorrer como um acordo espiritual, walk-ins, almas que entram, ou através de uma troca forçada. Pessoas que passam por essa mudança frequentemente a descrevem como uma quase morte da identidade. Algumas recuperam o equilíbrio, outras não. As causas para uma alma ser forçada a reencarnar são muitas. Uma causa principal é a interferência espiritual. Isso pode vir de entidades que se anexam durante momentos de medo extremo, luto ou estados alterados. Esses seres muitas vezes não possuem a alma de forma cinematográfica, mas sim drenam, silenciam ou substituem aspectos da consciência ao longo do tempo. Isso cria a ilusão de que a pessoa ainda está funcionando, até mesmo prosperando, mas por dentro algo sagrado desapareceu. Outra causa é a falsa ascensão espiritual. Isso ocorre quando as pessoas contornam seus traumas, reprimem sua sombra ou se forçam a vibrações mais elevadas sem fazer o trabalho de base. Em vez de integrar, elas se fragmentam. Sua alma é empurrada para fora do alinhamento ou, em alguns casos, para fora do corpo. O que resta é uma casca espiritual repetindo platitudes e buscando a iluminação, enquanto a própria alma se retirou para o exílio. Algumas almas reencarnadas à força são o resultado de missões inacabadas de vidas passadas. Essas missões, frequentemente envolvendo proteção, resgate ou retribuição, nunca foram concluídas. A alma, ao reentrar em uma nova encarnação, torna-se sobrecarregada pela gravidade kármica dessas tarefas. Com o tempo, o fardo se torna grande demais e a alma começa a se dissociar. Nesses casos, os sinais frequentemente incluem culpa misteriosa, responsabilidade obsessiva e a incapacidade de descansar mesmo em momentos de segurança. Outro aspecto perturbador deste sistema é a colheita energética. Assim como o corpo físico produz energia, a alma emite poderosas frequências emocionais e espirituais, especialmente no nascimento, durante o trauma e na morte. Em certos círculos esotéricos, acredita-se que seres não físicos se alimentam dessa energia. O ciclo de reencarnação nesta visão não é apenas sobre aprender. É sobre colher energia de seres despertos em um mundo projetado para quebrá-los e reciclá-los. Igualmente importante é a ideia de fratura da alma. Quando uma alma passa por uma morte particularmente violenta ou traumática, como guerra, traição ou tortura, partes de sua energia podem se estilhaçar. Esses fragmentos permanecem presos no éter, às vezes repetindo o momento do trauma incessantemente. Quando a alma reencarna, ela o faz incompleta. A sensação de que algo está faltando se torna um tema para toda a vida. Nenhuma quantidade de terapia, sucesso ou amor pode substituir o que foi perdido. Porque o que está faltando não é psicológico, mas espiritual. Recuperar essas peças muitas vezes requer jornada astral, ritual ou intervenção de aliados de dimensões superiores. Depois, há a questão da interceptação no nascimento. Algumas almas não são apenas manipuladas durante a morte. Elas sofrem interferência antes da encarnação. Em certos casos raros, entidades walk-in ou forças parasitárias entram durante o processo de nascimento ou mesmo no útero. Essas almas começam a vida com doenças estranhas, sensibilidades psíquicas ou sentimentos inexplicáveis de estranheza. Não porque estejam quebradas, mas porque nunca lhes foi permitido entrar totalmente em seus corpos em seus próprios termos. Finalmente, existe o fenômeno do loop temporal. Isso ocorre quando almas particularmente desafiadoras ou poderosas são enviadas de volta para linhas do tempo quase idênticas com variáveis ligeiramente alteradas. O objetivo é exaurir a alma, enfraquecer sua resistência e apagar qualquer vantagem que possa ter obtido na encarnação anterior. A alma sente um profundo sentimento de déjà vu, como se já tivesse vivido esta vida antes. Em alguns casos, elas viveram. O karma, em sua forma mais pura,
É simplesmente a lei da reciprocidade energética. É o eco de causa e efeito através do tempo. No entanto, este princípio natural foi distorcido em uma arma moral, uma forma de cobrança de dívida espiritual que justifica o sofrimento como merecido. Quando mal utilizado, o karma se torna uma justificativa para a opressão e uma razão para retornar a alma à terra repetidamente, muitas vezes sob pesados fardos que nunca foram verdadeiramente escolhidos. Em vez de servir como uma ferramenta para a libertação, o karma se torna uma corrente, e alguém em algum lugar lucra com o peso dessa corrente. Contratos de alma são outro conceito mal compreendido. Em seu nível mais elevado, representam acordos que a alma faz com outros seres antes da encarnação, pactos de amor, desafio e crescimento. Mas nos planos astrais inferiores, os reinos entre vidas, esses contratos podem ser corrompidos. Almas em estado de confusão, culpa ou medo são vulneráveis à manipulação. Às vezes, são coagidas a contratos sob coação, vergonha ou falsa autoridade. Esses acordos são então usados como documentos de vinculação espiritual, mantendo a alma obrigada a retornar e completar tarefas que servem a um sistema maior, nem sempre benevolente. A tragédia é que a alma, em sua inocência, acredita que o contrato é sagrado, mesmo quando é parasitário. Um dos sinais mais comuns de que você é uma alma que foi reencarnada à força é a inexplicável sensação de estar deslocado. Você pode se sentir um alienígena em sua própria família, desconectado de sua cultura ou incapaz de se relacionar com os objetivos e desejos que movem o mundo ao seu redor. Não importa o quanto você conquiste, uma tristeza sutil paira ao fundo como um eco de um quarto esquecido. Isso é frequentemente a alma lamentando uma realidade superior que outrora conheceu e ainda conhece, mas para a qual ainda não pode retornar. Outro sinal frequentemente negligenciado é a presença de fobias específicas, compulsões ou padrões emocionais que não têm origem em sua vida atual. Você pode ter pavor de águas profundas, sufocamento ou execução pública sem nenhum evento traumático nesta vida para explicar isso. Essas reações são impressões da alma, memórias carregadas de mortes violentas, traições ou aprisionamentos em encarnações anteriores. O corpo esquece, mas a alma lembra através da sensação, instinto e medo irracional. Os sonhos também contêm pistas vitais. Se você sonha repetidamente com civilizações antigas, cidades devastadas pela guerra, ou rituais espirituais que parecem intensamente familiares, você pode estar revisitando paisagens de vidas passadas. Às vezes, esses sonhos não são nada simbólicos. São memórias fragmentadas, ressurgindo enquanto seu subconsciente tenta remontar as peças da longa jornada de sua alma. Para alguns, isso vem na forma de visões durante as horas de vigília. Um cheiro, um som ou a visão do rosto de um estranho podem desencadear uma onda de déjà vu tão poderosa que parece que o próprio tempo se dobrou sobre você. Essa sensação é uma ruptura, um momento em que a memória da alma vaza através do véu desta vida presente. Mais difíceis de reconhecer são os sinais energéticos. Estes frequentemente aparecem como fadiga crônica sem explicação médica, especialmente quando acompanhada de desilusão espiritual. Essa fadiga não é de origem física. É o esgotamento da alma de vida após vida de aprisionamento, traição, guerra e saudade. Você pode sentir como se já tivesse vivido 10 vidas quando chega aos 30 anos. E talvez, em um nível mais profundo, você tenha vivido. Para aqueles presos no ciclo de reencarnação, a alma raramente retorna inteira. Geralmente há fragmentação, um estilhaçamento que ocorre durante a morte traumática ou reencarnação forçada. Essa fragmentação muitas vezes leva a um sentimento vitalício de estar incompleto, como se algo estivesse faltando e não pudesse ser nomeado. Às vezes, essa peça faltante é a alegria. Às vezes, é a memória. Às vezes, é um aspecto perdido de si mesmo que ainda paira em outro tempo, outro corpo.
Você pode se sentir atraído por certos períodos de tempo ou lugares sem entender o porquê. Você pode sentir culpa irracional ou a compulsão de consertar algo que nunca causou pessoalmente. Estes são ecos de missões inacabadas. A alma sabe o que a mente esquece. Talvez o sinal mais perturbador venha na forma de falsa conexão espiritual. Muitos que são reencarnados sob coação são recebidos por entidades ou guias durante o sono ou estados alterados que afirmam ser ajudantes, mas sutilmente reforçam a obediência, culpa ou medo. Esses seres nem sempre são o que parecem. Frequentemente pertencem à própria maquinaria que mantém as almas reciclando sob o disfarce de amor e luz. Se você se sente espiritualmente manipulado, como se estivesse sendo observado, julgado ou testado incessantemente, você pode estar experimentando o resíduo psicológico de uma alma que encontrou falsa orientação nos reinos do além-vida. Experiências de quase morte, EQMs, também oferecem insights enigmáticos. Enquanto muitos relatam túneis brilhantes, pacíficos e seres radiantes, um número pequeno, mas crescente, descreve algo inquietante. Eles se sentem pressionados a retornar. Eles sentem que a luz é sedutora, mas não necessariamente benevolente. Alguns até relatam ouvir roteiros ou falas ensaiadas ditas por seres que parecem carecer de empatia genuína. Esses testemunhos muitas vezes são ignorados porque não se encaixam na narrativa reconfortante, mas podem apontar para uma verdade maior de que nem toda luz leva à liberdade. Finalmente, o sinal que verdadeiramente distingue aqueles presos no ciclo de reencarnação é o desejo implacável de despertar. Esse desejo não se baseia em ambição ou ego espiritual. É uma dor, um descontentamento sagrado que queima sob tudo o que você faz. Sussurra para você em momentos de silêncio, chama por você através das lágrimas e o incita a lembrar de algo logo além das bordas de sua consciência. Você pode não saber o que está procurando, mas sabe que não é deste mundo. Por favor, compartilhe este vídeo com quem precisar vê-lo.